Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos os capítulos 33 a 36 de 2 Crônicas. Vamos estar encerrando esse livro, encerrando também a história dos reis de Judá. No capítulo 33, vemos o reinado de Manassés. Foi sucessor do popular rei Ezequias e começou o seu reinado aos 12 anos, reinando durante 55 anos em Jerusalém. De certa forma, ele desfez toda a reforma que o seu pai realizou e ficou conhecido como um dos piores reis de Judá. A Bíblia diz nos versículos 2 e 3 do capítulo 33, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. A Bíblia diz que ele chegou até mesmo a oferecer alguns dos seus filhos como sacrifício humano e, como dizem algumas versões, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. O versículo 6 diz que ele chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Bel-Inom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. A Bíblia diz também que ele chegou a levar a nação a pecar mais do que o povo que Deus tinha removido da terra de Canaã para que os judeus pudessem ocupá-la. O versículo 9 do capítulo 33 diz que Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. A tradição judaica também afirma que foi Manassés quem matou o profeta Isaías de uma forma brutal, serrando-o em pedaços. A Bíblia também diz que ele se recusava a ouvir a voz de Deus. É interessante o trecho que nós lemos no capítulo 33, nos versículos 10 a 13, quando a Bíblia diz: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Poderia praticamente ter sido aqui uma antecipação do cativeiro na Babilônia por causa da impiedade desse rei. Mas a Bíblia continua a história dizendo: em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Daí em diante, o que você vai estar lendo da história dos reis de Judá é um declínio constante até chegarmos ao cativeiro, com exceção de um rei, que foi o rei Josias. A Bíblia diz que ele reformou uma outra vez o templo, passou a ensinar a lei de Moisés a todo o povo em Judá, porque descobriu mais uma vez, encontrou o livro da lei e até celebrou uma grande Páscoa com o povo. A sua vida e a vida da sua geração foi preservada do cativeiro da Babilônia, mas a sentença sobre Judá como uma nação já estava dada. E Josias recebe uma mensagem. O capítulo 34, versículos 27 a 28, afirma: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Nós já tivemos a história de Josias detalhada em um outro vídeo, vou deixar o link para você aqui na descrição, mas
Também temos aqui nesse final do livro de Crônicas uma descrição detalhada das etapas e dos eventos do cativeiro da Babilônia, bem como a história dos últimos reis de Judá, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, além também do governador Gedalias. Toda essa história, que está muito compactada aqui em Crônicas, já foi resumida nos vídeos onde falamos de 2 Reis e falamos também no livro de Jeremias. Vou deixar os links aqui para você poder revisar, inclusive com uma animação que resume muito bem a sequência desses reis e como foi a invasão de Nabucodonosor. O interessante aqui, diferente do livro de Reis, por exemplo, é a conclusão do livro de 2 Crônicas. Ao falar da queda de Jerusalém, o autor conta ao povo que estava voltando do cativeiro como Deus tinha dado inúmeras oportunidades de arrependimento para aquelas gerações ao longo das décadas, mas o povo sempre foi teimoso às instruções do Senhor. Os versículos 15 e 16 do capítulo 36 afirmam: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Quantas vezes nós também não somos advertidos por Deus, que usa pessoas para nos corrigir, mas vez ou outra acabamos desprezando repetidas vezes os seus conselhos e acabamos sofrendo as consequências. O livro de Crônicas não vai terminar como Reis ou como Jeremias com um cativeiro. As palavras do profeta Jeremias se cumprem aqui e o povo finalmente volta para a sua terra, numa história que ainda vai ser muito estudada em vídeos posteriores. Eu quero ler com você o que a Bíblia diz no capítulo 36, dos versículos 20 a 23. Ele afirma: Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias, que já vimos em outros vídeos. A Bíblia diz que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Ainda vamos ver os desdobramentos dessa história e esse livro termina exatamente onde começa o livro de Esdras, falando sobre o retorno dos judeus à sua terra. Mas antes de estudarmos o livro de Esdras, nós vamos aprender um pouco mais de um profeta que esteve no exílio na Babilônia, o profeta Ezequiel. No próximo vídeo, estudamos Ezequiel, capítulos 1 a 3. Até lá!